Boa noite, bem-vindos a mais uma entrevista. Aqui ao meu lado, Ana Paula Pichler. Boa noite. Roberto Ferreira conosco para poder compartilhar um mundo entre ser empreendedor, CEO e empreendedor novamente. Tudo junto e misturado. Carlos Alberto, bem-vindo. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Alberto, boa noite. Boa Muito noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. A trajetória profissional. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Taubaté, uma cidade pequena. Sou de uma família classe média e fiz engenharia em Taubaté. Depois tive a possibilidade de voltar a estudar nos Estados Unidos. Acabei fazendo Universidade de Nova York, NYU, alguns cursos de marketing, vendas. E eu tenho o meu perfil, é um perfil de engenheiro, por incrível que pareça. Nossa! Eu sou de tecnologia, eu era TI até recentemente, vamos dizer, até a hora que eu realmente me transformei em uma pessoa de negócios. Isso aconteceu mais ou menos por volta da década de 1990, meados de 1990, 94, 95, quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu fui para lá pela Johnson & Johnson, que é uma empresa que eu admiro demais, e passei 11 anos lá no período entre período brasileiro, aqui no Brasil, e entre o período que eu trabalhei e estudei nos Estados Unidos. E de lá para cá eu vi muita coisa nos Estados Unidos. Tem alguns amigos que tiveram lá comigo nesse programa de desenvolvimento de talentos da empresa, que resolveram ficar nos Estados Unidos. Eu resolvi voltar. Eu resolvi voltar porque eu vi muita coisa lá que eu falei, puxa, o Brasil é um país de oportunidades. Logicamente, não é nem para amadores, nem para profissionais. O país é para super-heróis, né? Para ser empreendedor, para trabalhar aqui, desenvolver um negócio no Brasil. Não é uma coisa simples. Sim. Mas tinha muita possibilidade, muita possibilidade. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei dentro dessa linha de aplicar muita coisa que eu conheci lá fora, aqui dentro. E foi bem interessante, porque assim que eu voltei, já tive uma possibilidade de tentar trazer para o Brasil, mesmo sendo executivo, uma possibilidade, em conjunto com um amigo, de trazer para o Brasil uma distribuidora de memórias. Olha que interessante. Naquela época que ninguém nem sabia direito o que era um computador parrudo que fizesse o que tem que fazer. Tinha lei de informática na época, só podia comprar equipamentos brasileiros, e ia vir para o Brasil uma série de empresas estrangeiras, né? Sim. E a Kingston, que ainda é, eu acredito, a líder mundial das memórias, estava pensando em vir para o Brasil, ou pelo menos pensando em expandir o teu lado internacional, e eu e um amigo resolvemos trazer essa distribuição para o Brasil. Na época eu tinha acabado de sair da Johnson & Johnson e estava indo trabalhar numa outra empresa de tecnologia. Então foi assim, eu sempre tive superatividade, né? Assim, hiperatividade. Eu sempre trabalhei normalmente em duas frentes. Uma frente como executivo, que eu fiz um plano de carreira quando eu tinha 24 anos, 27 anos, eu estava com um plano de carreira na contracapa do livro do Iacocca, onde eu fiz um paralelo de carreira, né, com o Iacocca, que para mim era a referência na época. Sim. Então eu coloquei lá, se ele chegou a gerente geral com, sei lá, 40 anos, eu quero chegar com 39. Se ele chegou a vice-presidência com 40, eu coloquei várias metas e criei um plano de carreira, isso dentro da Johnson. Sim. Então o meu lado corporativo, o meu lado como executivo, era um lado que ele era muito bem orientado por um macro plano de carreira, onde eu sabia onde eu tinha que chegar, em que ano que eu tinha que chegar. Só que só aquilo não era suficiente, eu tinha que arrumar algumas boas encrencas, né? E eram coisas que eu trazia para o Brasil, ou que a gente fazia aqui, que davam muito certo, né? E dava tempo de fazer tudo isso? Muita disciplina, de verdade, muito perrengue, né? Muita situação que você não sabe o que você faz. Outra, você é pai, você é marido, você é filho, você é irmão, quer dizer, onde cabe todas as outras funções? Quando você, por exemplo, é um fundador de uma empresa que precisa de você e é um executivo que está para ser vice-presidente, por exemplo, né?
Os últimos 20 anos da minha vida, eu fui presidente, CEO ou diretor-geral. Quer dizer, E de grandes empresas, e de né? grandes Como empresas, Vivo, né, Rafa? empresas. Isso, Vivo, a Vivo Empresas, a SAP, a Teleperformance. Então, você tem empresa espanhola, portuguesa, você tem empresa francesa, você tem empresa americana, alemã. E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, você aguçou empreendendo. e você empreendeu e com certeza uma bebida que todos nós já tomamos na Conhecemos, adolescência, né? Até hoje a Baden-Baden. O Roberto foi fundador da Baden-Baden e eu acho que todo mundo conhece hoje essa cerveja, esse ícone do mercado de cervejaria nacional, né? Um dos fundadores, né? Nós fomos em 4 fundadores e foi um momento muito legal da minha vida, porque nós fundamos em 99. Em 1999, justamente o ano em que houve a junção entre a Antártica e Brahma e se criou a Ambev. A gente brinca, fala que eles se juntaram para poder nos enfrentar, senão... Claro que não. Ele não está deixando de ser empreendedor agora. Esse comentário, mas tudo bem, né, gente? Mas foi um momento muito legal, foi um momento bacana, onde eu e um outro sócio, tínhamos um outro negócio antes da Baden-Baden que tinha a ver com cerveja. Sim. Que nós resolvemos desenvolver o mercado de cerveja britânica no Brasil. Puxa. A Spitfire, a Porter, eram cervejas britânicas e foram as primeiras cervejas importadas que tinha regularidade, tinha construção de marca, tinha segmentação. Nós criamos uma intimacy com nossos consumidores ao ponto deles ligarem para nós, que era uma casinha no Brooklyn ali, mas era o nosso estoque, era o nosso escritório, o nosso QG. E eles ligavam lá e falavam assim: Alberto, você consegue montar a minha geladeira para mim? Quinta-feira o cara me ligava. Aí de Alphaville, porque eu vou ter um pessoal que eu vou receber sábado em casa e eu tô com falta de Spitfire, falta de Original Porter. Eu pegava Saveirinho lá, a gente ia para lá, tinha um time, sempre tive bons times, sempre construí bons times. Puxa, isso é muito bom. E essa é a parte legal, porque todo mundo ganha, as pessoas ganham, as pessoas vêm com a gente. E o meu time ia lá e montava a geladeira dele. Depois mandava nota, a gente conhecia o cachorro. Então, assim, nós criamos uma intimidade muito grande, mas eram cervejas importadas. Sim. Quando veio, olha que interessante isso. Então, a Baden nasceu de uma macrocrise econômica. É um segredo. Pouca gente sabe disso. Conta um pouco pra gente isso. É verdade. Olha que interessante. A gente vê isso isso muitas vezes. As oportunidades nascem das crises. Vamos lá. Nós, então, trazíamos as cervejas britânicas. Nós pagávamos em pounds, né? Aquela coisa toda. Em libras, esterlinas e tal. Quando foi janeiro de 1999, o governo falou: gente, vocês sabem que eu controlo a variação das moedas estrangeiras. Eu vou parar de fazer isso. Antigamente, vocês não lembram, eu lembro que eu sou, né, muito mais velhinho do que vocês. Então, o que acontece? A gente tinha... O governo falava assim, se o dólar médio vale 5, ele vai poder valer de 5,50 a 4,50. Então, ele tinha uma banda. E você podia fazer todos os seus cálculos dizendo, olha, mínimo e máximo. Ou seja, eu estou garantido, eu sei para onde vai o dólar, a libra, sim, eu sei. Sim. O euro e tal. O que aconteceu? O governo ele falou, eu vou tirar este controle de banda. Isso foi chamado de efeito samba. Nossa. Dá um Google lá que você vai ver que foi assim, da noite pro dia, literalmente. O que eu pagava 2, eu comecei a pagar 3,30. Eu pagava 1, comecei a pagar 1,60. Quer dizer, a coisa assim, 60% de variação overnight, da noite pro dia. Nossa. Como era um side business, essa distribuidora chamava Sheps do Brasil. Então a gente controlava e construía as marcas da Shepherd Nime, que eram os cervejeiros mais antigos da Grã-Bretanha. Como a gente controlava aquilo, a gente pagava os containers, nós falamos, acabou o negócio. Por quê? Sim. Porque a gente está trabalhando com... Eu tenho meu trabalho, eu era naquela época diretor de unidade de negócio, gerente de unidade de negócio da Digitel, me provando ali, trabalhando 10, 12 horas por dia. E ainda dando atenção para o negócio. Falei, quebramos. E o meu sócio, na época, o Aldo, o Aldo falou assim, não, calma, por que nós quebramos? Né? E aí nós começamos a analisar. Ele é muito mais racional, iteano, né? Fez ITA e tal. Alguém tem que pensar racionalmente naquela sociedade. O Aldo fez esse trabalho de falar para mim assim, vamos analisar a nossa carteira de clientes. E fazendo de uma história longa, uma história curta, nós tínhamos 2 grandes clientes que os 2 juntos consumiam quase 70% do nosso volume, que era a companhia, era o Pão de Açúcar. Sim.
e o Baden-Baden restaurante. O Pão de Açúcar na modalidade de take home, né? Para você levar para casa, e o Baden-Baden on trade, para você consumir no local. Lá, vamos conversar com eles. Primeiro, o maior, Pão de Açúcar. Sentamos com o Pão de Açúcar falou, nem pensem em não trazer mais essa cerveja. Aí eu me lembro perfeitamente, ele olhou ali na Brigadeiro, tinha uma fila de gente com produto importado que iam lá pedir para ele falou assim, olha, sinceramente, eu vou analisar caso a caso. Na Brigadeiro Luiz Antônio. Na Brigadeiro Luiz Antônio. Exatamente. Mas, você lembra disso? E tinha umas salinhas ali de... Sim. Ai, meu Deus, sofri ali. Porque era só no horário de almoço que eu podia ir, porque eu era executivo. E aí nós sentamos e falou, olha, tem um monte de gente naquela fila, isso é segredo, ninguém sabe. É verdade. Ele falava assim, tem um monte de gente que está sentado ali, eu vou analisar um a um, mas nem sei. Vocês não podem parar de trazer o produto. Eu falei, como assim? Que legal. Porque as pessoas vão na Pan-Americana, no Pão de Açúcar da Pan-Americana, e compram a Spitfire, compram a Porter, mas eles compram presuntos, eles compram queijos. Então é um produto âncora, que gera um produto que a margem é muito maior. Sim. Então eu vou fazer o seguinte, vocês são pequenininhos, eu vou começar, acredite se quiser, Pão de Açúcar, antecipar caixa para vocês, porque eu sei que cash is king. Caixa faz toda a diferença. Eu vou fazer um pedido maior para vocês terem uma previsibilidade maior. Então, assim, o Pão de Açúcar nos ajudou demais. E ali era 40% de todo o volume da cerveja que a gente trazia. Falamos, próximo destino, Campos do Jordão. Vamos conversar com o tal do Vasconcelos, que era o Vasco, que era o dono do Baden-Baden, que é restaurante, para falar com ele. Cara, o Pão de Açúcar já topou. Você topa acomodar o valor, a gente diminui a nossa margem, você diminui um pouco a sua, repassa um pouquinho para o cliente e consegue... Falei, será que vai dar certo? Aí sentamos com o Vasco. O Vasco falou, pelo amor de Deus, as pessoas passam o portal querendo beber a cerveja britânica. Então, assim, não tem que ter, e eu acomodo o preço, vocês acomodam, a gente muda tudo e vamos continuar trazendo. A partir daí, a gente tinha 70% do volume garantido, os outros 30% nós reajustamos e falamos, quem quiser continuar, o preço é esse. E aí vamos celebrar, eu, o Vasco e o Aldo, e acho que a esposa do Vasco estava junto, vamos celebrar 4 horas da tarde num sábado frio, sentamos lá, pedimos... um ice bun, pedimos a comida, Spitfire, e beberam. Daqui a pouco o Vasco fala, mas putz, essa cerveja é muito boa. Por que ninguém faz uma cerveja dessa no Brasil? Me lembro como se fosse a semana passada, o Vasco, que era o dono do restaurante, falando, por que ninguém faz uma cerveja dessa no Brasil? Incrível. E aí eu falei para ele, cuidado com o que você está dizendo. Por quê? Porque um outro cliente nosso em São Paulo era um pequeno brew pub, que ninguém sabia o que era um brew pub. O que é um brew pub? É um lugar que você vai e faz a sua própria cerveja, depois de 40 dias você volta, a cerveja está pronta, você engarrafa, tal, ou você leva para casa. Quer dizer, você foi, na verdade, um dos precursores da cervejaria artesanal, na verdade. Não tinha no Brasil. Não me lembro que você tinha mini cervejarias pequenininhas que faziam cerveja, você tinha grandes cervejarias, mas você não tinha uma mini cervejaria que produzisse bock em todos os meses do ano. E foi daí que nasceu a Baden. Quando a gente falou, olha, eu tenho um amigo que está lá em Moema, em Ambiquaras, ele tem o The Beer Store, que acabou fechando, porque ele entende mais de cerveja, não entende muito de negócio, não era a pegada dele. E se eu trouxer esse cara para Campos do Jordão no próximo fim de semana e a gente, todos nós conversarmos, eu, você, o Aldo e o Marcelo, que era esse cara. Aí eu alugava uma casa em Campos lá por ano, né? Marcamos a minha casa. E a coisa aconteceu. E a Baden-Baden nasceu. Nos agraciou com uma excelente cerveja. Não, mas que bom, né? Ser empreendedor, executivo. E ele tem essa sede, né? E essa fome, né? Essa sede, essa fome, é verdade. Aproveitando um pouco esse deixa da Ana, não é? Como é que você sai depois da Baden-Baden e vai ser CEO de uma empresa? Quer dizer, como é que é essa mudança de chavinha na tua vida? Então, Rafa, aí é que tá. Não teve uma mudança de chave. A minha carreira no livro, na quarta, continuou sendo aquela. Então, foi em paralelo. Ótimo. Foi Perfeito. tudo em paralelo. Você conseguiu fazer as duas coisas, tudo junto e misturado, na verdade, né? Foi em 2002, foi a minha primeira posição como diretor-geral. Eu me transformei no diretor-geral da Vivo Empresas, ao mesmo tempo em que tinha a Baden-Baden, né? Ela estava nascendo naquele momento. E nessa questão, em algum momento você parou de trabalhar no mundo corporativo e se dedicou única e exclusivamente ao teu próprio negócio? Não. Em nenhum momento? Não, o contrário eu fiz. Em algum período, no final da década de 90, começo da década de 2000, eu falei, eu preciso me concentrar no meu lado executivo. Tá. Porque eu senti que, assim, a demanda é muito grande. Sim. De tempo, energia. Tempo, energia. Energia, eu vou te falar. Eu chegava num certo
Eu chegava no domingo à noite, por exemplo, eu falava, puxa, vai começar tudo de novo amanhã e eu estou sem energia. Sim. Então você nunca sofreu aquela questão de você perder o teu cartão corporativo, o teu cartão de visita, na verdade, corporativo, né? Que daí perde, você perde o chão, na verdade, né? Assim, Você deixa de ser eu fui muito bem orientado. Roberto Ferreira, exato, da corporação XPTO, e para ser o Beto para dos ser o Beto dos empreendimentos. empreendimentos. Exatamente. Mas Você nunca passou por esse processo, então, né? Mas eu quase passei. Ah, tá. Eu fui muito bem orientado. Eu tive chefes que me orientaram Tá. e que, na verdade, me ajudaram até a tomar algumas decisões e eu percebia, eu não estou dando conta. Tá, perfeito. Por exemplo, né, dos 9 empreendimentos que eu fiz até o momento, estou indo para o 10º, o que eu percebi é que quando eu tinha, em 2004, eu tinha 40 anos, estava no auge da minha energia, a Baden estava bombando, eu estava fazendo um trabalho com os meus times espetaculares na Vivo Empresas e eu não estava dando conta. E eu tive a brilhante ideia de criar mais um negócio, que era um Aras. Na região ali do Vale do Paraíba, no caminho para Campos do Jordão. Esse Aras não estava dando certo, não feliz. Falei, então vamos montar algo que tenha a ver com cavalo para circular, uma escola de equitação. Mas e seguindo os outros também. Tudo. Então, assim, era Vivo Empresas, Baden-Baden, Escola de Equitação e o Aras. O Aras e a Escola de Equitação quebraram. Eu cheguei a colocar quase 30% de toda a economia da família nesse negócio. Aprendi muito com isso. Exato. Mas de 9 Porque negócios... Roberto, na verdade, o quebrar uma empresa, na verdade, depende muito do ponto de vista de como você enxerga. Se você enxergar só do ponto de vista financeiro, perfeitamente, ok, você perdeu dinheiro, investiu, não teve a rentabilidade prevista e quebrou o negócio. Mas se você enxergar como experiência de vida, como tentar algo e fazer, empreender, isso é uma grande lição de vida, na verdade, não é? E você se reerguer depois, sem perder a tua resiliência. Sem dúvida. Porque, na verdade, se você pegar um empreendedor, né, Ana? Sim. O empreendedor ele tem que ter a principal característica dele, tem que ser resiliência. Exatamente. E ele nunca pode perder, através da resiliência, o porto seguro. De onde ele sai para onde ele quer ir. Ele tem que saber voltar, às vezes, para o porto seguro dele, através da resiliência, para que, a partir daí, ele possa ou modificar o Aras, né, ou a escola de equitação, ou simplesmente tomar a decisão, é hora de desinvestir. Eu vou desinvestir e vou abrir outro negócio. Eu vou seguir outro caminho, né? Eu já fiz isso. Na época que eu no Brasil abriu a importação, então eu viajava bastante e sempre olhava, né? Porque eu sempre tive a minha profissão e mais essa questão de empreendedorismo, que eu tenho essa veia também, por isso que eu acho brilhante isso tudo, sabe, Rafa? E a gente acabou trazendo uma marca importante de bronzeadores, protetores solares na época. Fiz via Uruguai, então era exatamente isso que você falou. Você começa pequeno, você começa na sua casa, tudo, e foi expandindo. Na época tinha a Mesbla, e a gente começou a vender para a Mesbla depois. Então, assim, foi grande, mas tudo começou, que nem você estava comentando, pequeno. Então, você faz tudo isso na sua casa, você faz tudo isso depois fazendo expandir. Agora, imagina 9 empreendimentos que você estava levando junto com a parte executiva. Mais CEO de empresa. Então, é incrível. E aí o que é legal, né, que assim, e como o Rafa falou, essa questão da resiliência é importante, mas a questão de absorver a experiência negativa como uma forma positiva. Então, por exemplo, isso foi em 2004. Em 2012, no meu lado corporativo, eu era presidente da Damovo, que era uma empresa de tecnologia, e a gente resolveu fazer uma aposta pesada num produto em 2012, cloud-based, né? Ou baseado na nuvem, em 2012, que ninguém conhecia ainda direito. Me associei a uma grande empresa de tecnologia, o projeto era agressivo, eu queimei 50% do caixa da empresa nesse projeto, uma empresa média, de médio porte, britânica, com sócios, com tudo, que eu tinha que explicar para o conselho. Eles toparam que eu capitaneasse esse projeto agressivo, mas o que me fez bater o botão do stop loss foi a experiência, acredite, no Aras e na escola de equitação. Óbvio. Porque quando eu tinha queimado só 15% de o pouco dinheiro que a família tinha juntado na vida, eu tinha que bater o stop loss em algum momento. E nas minhas contas, com o meu CFO, com o meu vice-presidente financeiro, a gente teria até 50% de caixa para fazer esse avião decolar. Esse era o combustível. Se não decolasse, a gente tinha que parar.
E eu falei para ele, perfeitamente nós vamos fazer isso. E quando chegou com 49% do caixa, ele falou, 49% do caixa já está compromissado com o projeto e não decolou. Quer dizer, dentro disso vou fazer uma pergunta para você. Na verdade, mais do que uma pergunta, é um bate-bola, né? Hoje o empreendedor, ele tem que ter um pilar que é a ideia. O que eu vou fazer? Um insight. Né? Através de conversas com amigos e tal, o próprio entender o mercado, o que está faltando, o que precisa ser melhorado, o que precisa entrar no mercado de novo. Ele precisa ter capital, sim, logicamente inicial, que pode ser próprio de terceiros, mas talvez, ao meu ver, ele precisa saber uma coisa básica, na verdade, que é muito importante. Permanecer no negócio ou não, e quando sair do negócio de uma forma planejada. Então, para o empresário, talvez não é só vamos fazer um negócio e vamos fazer um negócio para a vida inteira e para várias gerações. Não, muitas vezes o negócio também se faz para que você faça o negócio por um determinado tempo e saiba o momento exato de desinvestir. Exatamente. Como muitos fundos fazem, na verdade. Claro, né? claro. Mas você pega um negócio embrionário ou já com ponto de melhora, você vai lá, coloca dinheiro, injeta naquela plataforma, alavanca, cria um leverage naquilo lá, né? Faz aquilo lá valer 10 vezes, 15 vezes o EBITDA, e aí vende, aí desinveste depois de 5 anos. Quer dizer, é um processo normal. Assim. Perfeito. Né? É um processo normal e muito bem-vindo, na verdade, também. Né? E o que acontece é que, normalmente, o empreendedor, né, ele se apaixona pela ideia. Sim. E, às vezes, o que ele tem, às vezes eu falo, tomar muito cuidado para o empreendedor não misturar uma boa visão de uma demanda que exista no mercado e que ele tenha uma ideia, porque, assim, tem que ter demanda. Isso é óbvio. Não é tão óbvio para quem tem ideias o tempo inteiro. Eu quero montar uma empresa disso, quero montar... Você tem ideia. Não é uma miragem. Não é uma ilusão. Às vezes é uma ilusão. E às vezes ele não para. E às vezes ele fala, não, eu não posso parar agora. Eu já coloquei $500 mil nesse negócio. Eu vou pôr o restante do $500 mil que eu tenho lá em casa guardado para alguma emergência nesse negócio, porque vai dar certo. Às vezes, ele tem que parar e falar, não vai dar certo, né, Ana? E aí você tem que apertar o stop loss. Exatamente. E tem que parar com a perda. E tem que ter coragem. É menos pior. Né? É menos coragem. pior. E se você falar uma coisa... Tem que ter coragem, lucidez, talvez, né? E até um pouco de humildade, né? Apaixonado, você vai ter que parar. Porque qualquer negócio é um filho teu, na verdade. Você está gestionando aquilo, você faz a gestação daquele negócio, você planeja, você solta para o mercado aquilo, na verdade. É complicado você se desprender, né? Você tem que ser muito racional, né, nesse momento. E eu acho até que ser relativamente humilde. De falar, eu vou assumir. Isso foi um fracasso. Isso. Que eu vou, através das experiências, tirar proveito no futuro, mas este negócio em si, eu perdi dinheiro, ou o mercado não existe, ou eu fui um tolo e acreditava que tinha demanda para aquele produto e não tinha. Bom, Alberto, qual que é a bola da vez? Conta pra gente. Eu cheguei, tô com 59, faço 60, não pareço 58, eu sei. Por causa da cerveja, deve ser, né? Adorei a das 58. Eu tenho 59, muita cerveja, pareço 58, eu sei. Mas o ano que vem eu faço 60 anos. Então, assim, são marcos, né, na nossa vida que você para e reavalia. Tal. Nossa, eu não estou cansado do mundo corporativo, não é isso. É que o mundo corporativo é um mundo absolutamente estressante. Nos últimos 20 anos eu fui diretor-geral ou presidente de empresa. 20 anos. 21 já. 2023 agora, dezembro, vai fazer 21 anos, que a primeira vez foi em dezembro de 2002. Então, faz tempo. O presidente, o CEO, o diretor-geral, as pessoas só veem, bacana que ele está lá, tem carro blindado, motorista, mas sabe o que ele fez para chegar lá? Ou sabe o que ele abriu mão para fazer lá? Exatamente. Sabe como ele é solitário? Com quem que eu posso dividir as decisões estratégicas que eu tenho que tomar, que influenciem e que envolvam, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo? Colaboradores. Não tem ninguém. Então, assim, tem um trabalho muito pesado que é muito desgastante. Eu fui estatutário de praticamente todas as últimas empresas que eu passei. Existe uma carga jurídica legal que eu levo mesmo depois de sair da empresa. Então, recentemente, bateu um oficial de justiça lá em casa e falou, senhor, por favor, o senhor está sendo intimado a comparecer. Eu falei, mas isso faz 3 anos que eu saí da empresa. Nossa. Eu falei, sim, mas o senhor tem que estar no processo e tal. Então, tem toda essa parte mais complicada, né? Agora, o que a gente percebe nessa história toda é que tem um momento que você tem que... Não é stop loss, porque você não está perdendo nada, ele está no mundo corporativo. Mas é um mundo que suga a tua energia e ele te impõe algumas situações. Não é um mar de rosas, não é
o grupo de investidores, junto com o fundador da empresa, que tem um relacionamento perfeito. Deixa eu te interromper, mas você acha que o mundo corporativo, quando você está numa posição de CEO, de presidente de empresa, ele te devolve na mesma proporção em que você dá? Uma pergunta inteligente. Às vezes sim, às vezes não. E aí depende muito do que é devolver, né? Ele te dá Tudo é uma todos. troca, Alberto. É uma troca. Ele te dá algumas coisas, mas a instituição precisa existir. Então eu volto nesse ponto, mas eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo. Então, na minha contracapa do livro do Iacocca, eu falei, quando eu tiver em 2010, eu tenho que ser presidente de uma empresa de tecnologia de primeiro mundo, de ponta. Nossa. E em 2007 eu virei presidente da SAP. Então, 3 anos antes do plano. Pô, esse é o lado espetacular. Esse é o lado que todo mundo gosta de falar. Pô, bacana, o cara virou presidente com 43 anos. Eu era presidente de uma multinacional alemã no Brasil, de primeiríssima linha. Com 10 dias que eu atingi o meu objetivo da capa, desde 97 no plano. Desde 87, 2007. São 20 anos de plano. Eu cumpri 3 anos antes do que eu... Era uma prova de espetacular sucesso. Minha esposa teve um AVC no 10º dia em que eu estava na SAP. E o AVC tem uma escala que mede, né, que nem escala Richter de terremoto, tem uma escala que chama escala Fisher, vai de 1 a 5. Escala, o índice 1, né, o indicador 1 é uma sequela mínima e Fisher 5 é morbidez. A pessoa está lá vegetando, então ela teve um Fisher 4. Nossa. A SAP fez tudo o que podia. Eu tinha 10 dias de empresa, era um novo presidente. Então, assim, ela me absorveu, ela me apoiou, ela me abraçou, Ana. E assim, plano médico, hospital, tá tudo certo, o que você precisa de suporte, precisa de apoio, como é que tá teu filho. Ela dá todo aquele suporte. Né? Mas no fim do dia ela pergunta, e você conseguiu visitar a Petrobras, tá tudo certo, você acha que o quarter a gente fecha? A gente fecha o trimestre. O que você acha, Alberto? Como é que tá as tuas reuniões de vendas? Como é que tá o pipeline de vendas? Isso para responder a tua pergunta, que sim, a maioria das empresas ela se coloca à total disposição. De forma empática, né? De uma forma empática, de que algo aconteceu, mas ela precisa continuar existindo. Claro. Ela é uma instituição, ela tem compromissos que precisa entregar. Então, no final, o meu chefe, o Zé Duarte, que é um querido, um português, que ele falava, Alberto, como está a patroa? A patroa está bem, pelo amor de Deus. Cuide dela. Tá bem? Tá bem. Alberto, e Petrobras? Você acha que fecha o pedido esse mês? Eu com a minha cabeça na UTI, né? Sim, e só para fechar a história da Renata, da minha esposa, ela foi um acidente de avião ao contrário, né? Porque acidente de avião é assim, uma coisinha errada, o avião cai. Ela foi o contrário. Ela foi uma coisinha certa, e ela hoje não tem sequelas nenhum. Nem de um. Hoje ela faz maratona. E o médico falou para ela lá na época, olha, acho que nem andar sem bengala você vai conseguir andar. Então, fechamos muito bem essa história por esse lado, mas pelo outro você percebe que o mundo corporativo é um mundo que te cobra. Sim. Tipo assim, a gente entende que você tem que apontar o lápis do seu filho agora, que você não quer deixar na casa da avó, tem que levar na escola. Mas e a reunião de vendas, que é às 9 horas, você tá lá para capitanear o pessoal. De qualquer forma, é baseado na meritocracia também. Isso. Né? E você tem que dar resultado. Tem que dar resultado. E dentro dessas mudanças todas, essas tantas coisas paralelas que você fez durante esse tempo todo, Alberto, como é que aí sim, voltando para tua família, não é? Como é que a tua família te apoiou? Muito. De que forma? Muito. Me dando tempo. Entendendo que o pouco tempo que eu estava com eles era suficiente. Era assim, era o que qualidade. Dava. E aí, Ana, entra essa questão da qualidade versus a quantidade. Eu sempre fui muito focado, muito disciplinado. Então, por exemplo, para mim, enquanto eu estava na Baden, era aos fins de semana, eu saía de São Paulo às 6 da manhã do sábado, para ir fazer a reunião de sócios, para fazer a palestra da tour que precisava fazer. Então, assim, mas enquanto eu estava na Baden, eu estava o tempo inteiro na Baden. A minha cabeça estava 100% ali. Sim, onde você estava com foco. Isso, a mesma coisa quando eu estava na empresa. Quando eu estava na empresa, eu estava 100% na empresa. Então, é impossível... Isso é muito importante, né? Impossível alguém falar que me viu algum dia
sei lá, na Teleperformance, falando no telefone sobre um negócio impossível. Impossível, porque eu nunca fiz isso. Sim. E nem em épocas de crise eu falei, não posso falar agora. Na hora do almoço, ou quando eu tiver um break aqui, eu resolvo. Então eu não misturava as coisas. Você administrava bem teu tempo. E aí eu administrava, até hoje, aí eu administrava que tempo bem? O tempo da minha família. Claro. Então quando eu estava com eles, eu literalmente falava. Eu evitava ao máximo. A prioridade era estar com eles, era brincar com meu filho, era estar com a minha esposa, viajar. Eu sempre consegui fazer isso. E a família tem uma coisa interessante, eu acho que talvez a família é incondicional, né? Ela não cobra, né? A família, na verdade, ela te dá, ela fornece muito sustento, ela fornece muito apoio, mas de forma geral, ela não cobra. É muito de uma forma muito amorosa, né? O que para mim é pior ainda, né? Exato. Porque se não cobra, aí que você se sente na obrigação de devolver. Exatamente. Exatamente. Que bacana, gigante. Que história, né? Nossa, eu achei gigante. Tem uma admiração, fica melhor, legal, mais ainda. Legal, Ana, Roberto, obrigado. conta pra gente o que tá no forno, o que tá saindo. Então, eu quero saber o que tem aí. Era o que eu estava te falando quando eu te contei que eu parecia um garoto de 58 anos. Chega num ponto que o mundo corporativo ele é muito pesado e você fala, poxa, eu vou tentar, na verdade, estar um pouco fora disso. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi na minha vida? Né? Eu sou muito grato às coisas que a vida me deu. Eu fui buscar. Meu pai faleceu muito cedo, e eu aprendi que na vida você tem que ir buscar, você tem que brigar, você tem que ter fome, você tem que ter sede, como você falou, Ana. Então, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos. Minha mãe tinha 28. Nossa. E meus 2 irmãos, um tinha 5, outro tinha 4. A gente era de família média, e em Taubaté, e a gente se transformou assim numa família, eu diria assim, no primeiro ponto da família média, classe média, ou no último ponto da família pobre, porque minha mãe começou a viver de pensão da noite pro dia, meu pai tinha 33 anos, construindo a vida. Sim. E quando ele faleceu, eu percebi um monte de mudanças. Com um moleque de 11 anos, os amigos do meu pai sumiram, eu saí da escolinha, pinguinho de gente, dentro do Taubaté Country Club, eu fui estudar na escola pública. Ok, nenhum problema. Né? Mas eu percebi que as coisas não são fáceis e não são como parecem muitas vezes. Exato. Então eu aprendi que você tem que tomar muito dessas coisas. Né? Então, e eu fui, e o mundo me devolveu. Né? Então eu fazia e o mundo me respondia, o universo devolvia pra gente. E aí assim, tem que acreditar nessas coisas, né? Tem que acreditar, porque você parar e pensar, o universo muitas vezes é aquela coisa de energia, né? Tem, olha que essa energia boa que tá aqui. Mas é uma energia, né? Sem nem ondas de rádio, né? Tá aqui, ó. Você capta se você quiser, essa energia boa. Claro. E aí eu falei, puxa, tudo que eu pedi, tudo que eu busquei, briguei pela minha vida, pela vida da minha família, dos meus amigos e tal, o universo me devolveu. Eu realmente acho que está na hora de devolver. E aí eu sentei há 1 ano e meio, 2 anos atrás e pensei, falei, puxa, minha vida corporativa daqui a pouco eu quero realmente encerrar. Teve a pandemia, eu tinha 12 mil funcionários na pandemia. 12 mil funcionários. E o trabalho que a gente fazia foi considerado um trabalho essencial. Então as pessoas iam trabalhar. Então, assim, eu tinha 11 sites espalhados pelo Brasil, 12 mil funcionários. Como é que você faz para não ter nenhum efeito problema? Multiplicador disso é gigante, né? Uma família média de 5 pessoas, você está falando de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas ao redor daquilo. Como é que eu cuido dessas pessoas? Claro. Máscara, não tinha máscara suficiente para todo mundo, não tinha álcool gel. Então, assim, foi muito estressante. Eu falei, deu. Minha contribuição, entregamos o melhor resultado da história da empresa no meio da pandemia. Assim, baixas mínimas de 12 mil pessoas. Ou seja, no fundo deu tudo certo. Falei, mas ok, obrigado. Agora eu vou cuidar da minha vida e talvez pela primeira vez desde a década de 90, de 1990, eu vou só empreender. E eu vou empreender para compartilhar conhecimento de negócio. Muito bacana. Então a ideia realmente de compartilhar é compartilhar o que eu sei. Mas eu não sei sozinho. O Nico, que é o Nicolas Fischer, que é meu amigo, que é presidente da Coty, da América Latina, e foi presidente da Nivea no Brasil. Ele é um cara também da minha idade, é um cara bacana, é um cara que tem essa pegada de devolver, de gostar, de estimular novos líderes e tal. Vou convidar o Nicolas. Convidei o Nicolas. Aí tem o Eduardo Gouveia, presidente da Mafre, do conselho da Mafre, já foi presidente da Cielo, da Múltiplos. Um cara bacana também. Convidei.
A Carla Melhado, executiva do ano, que trabalhou comigo na Viva, hoje é presidente da Mutante, uma empresa de tecnologia, uma CEO brilhante, ganhou como a executiva do ano, do valor econômico desse ano, 2023, e é uma querida. Vou chamar. Jaqueline Machado. E juntei um grupo de executivos e nós criamos uma escola de negócio. Eu criei uma escola de negócio e convidei para que eles sejam instrutores dessa escola de negócio. Que bacana. Para poder fazer o quê? Compartilhar. E é muito engraçado. Eu sentei num café para conversar com o Eduardo Gouveia, por exemplo. Eu nem terminei de explicar o que era a ideia. Ele falou, tô. É com você, Alberto. E é para dividir, para compartilhar, devolver para a sociedade um pouco do que eu sei, eu tô. Eu achei brilhante. Então pronto. Ali do meio do café para frente, nós falamos da família, do conselho que ele participa da Baterias Moura, e falamos sobre outras coisas, porque o projeto já está ok. Ele não tem tempo. Ele investe em 8 empresas, se eu não me engano, faz parte de 4 conselhos, é conselheiro de 4 conselhos, e é presidente do conselho da Mafre. Ele falou, eu tô. Mas como é que ele vai arrumar tempo para dar aula online? Ele falou, eu não sei, mas eu tô. Olha, a gente dá um bacana, jeito. Que bacana. O João Bezerra, Marcelo Menta, são todos meus amigos que você vai juntando essas boas tranqueiras, né, na sua vida, que você fala, pô, esse cara é muito gente boa. E aí juntei meninas bacanas, caras legais, e são os nossos instrutores para 2024. E quando começa? Hoje. Então é um privilégio. Coincidentemente, hoje Ferreira aqui hoje com a gente. Coincidentemente, hoje, estou saindo daqui, estou indo para a escola, porque hoje é a primeira aula, é uma aula de um curso de liderança de alta performance, ensinar as pessoas a desenvolver líderes nas suas equipes e ser um líder para eles também de alta performance. E como chama a tua plataforma? Chama Masters of Business. Masters of Business. Isso. Boa dica pro pessoal. Obrigado. Eu e aí é legal, esse é um curso de 7 semanas, cursos 5 semanas, cursos curtos, com uma profundidade bem alta, um conceito de mentoria em grupo, uma vez por semana, com aulas gravadas. É bem legal. A gente tá seguindo o roteirinho, mas mais legal é o propósito. O propósito é compartilhar conhecimento de negócio. Muito bacana. Na minha turma de hoje, metade pagou integral, outra metade tem bolsas. A gente viabilizou para as pessoas poderem, cada vez mais pessoas, que são turmas de 15, 20 pessoas só. Pequenininha. Vai atualizando a gente. Vou, lógico, bem legal. Para a gente poder divulgar também gigante. esse trabalho todo que você está fazendo, né? Não, e ele o Davi está comigo. Que bom, Davi Carvalho. Vai estar com vocês chairman aqui. de outras empresas, vai estar com a gente. Revlon, Alitalia, é um querido. Um grande profissional a nível mundial, né? Exatamente. A nível mundial. Olha, nosso tempo está acabando. Que pena. A vontade que dá é de bater um papo aqui por horas e horas. Abriram uma Baden. A Heineken agradece, né? A Heineken agradece. A Baden da Heineken hoje, poxa. Exatamente, agradece. Legal. 2 últimas colocações, né? Nós do Sem Maquiagem gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os empresários, CEOs de empresas, presidentes de empresas, né? E para o público em geral, desse momento em que a gente está vivendo hoje. Então são 2 mensagens diferentes, talvez elas coincidam no mesmo ponto, mas claro. Fica com a palavra para você, Alberto. Eu acredito assim, para os executivos, nunca desista, né? Assim, tem que saber o momento certo de parar, de diminuir o ritmo, tem que cuidar da família e tal, mas existe uma demanda muito grande nesse país de pessoas que consigam executar bem as suas tarefas como bons executivos, né? Por isso nós somos considerados executivos, a gente executa muita coisa, e ter a responsabilidade de entender que qualquer movimento que a gente faça influencia a vida de muita gente. Eu tinha um chefe na Johnson, Giancarlo Cilento, e ele falava assim, Alberto, nós aqui da presidência, da diretoria, nós somos como se fosse uma engrenagem de um relógio desse tamanho. E às vezes a gente faz um movimento pequeno aqui, lá embaixo, aquela outra engrenagem dá 30 voltas rápido com um pequeno movimento nosso aqui. Então ele tinha essa consciência de que o desafio é muito grande, que é conduzir empresas, conduzir diretorias para fazer com que a coisa dê certo, e que se a pessoa que estiver nessa cadeira não entender a responsabilidade que ela tem, certamente todo mundo perde, né? A começar pelo próprio profissional que não atinge o objetivo esperado. Então, assim, não desista, tenha consciência da sua responsabilidade,
Pense nas pessoas, montem bons times, né? São bons times, todo mundo ganha, o time ganha, você ganha, os familiares ganham dos times, né? Acho que todo mundo ganha, né? E para o público em geral é o fundamento de que o Brasil não é um país para amadores, né? Não é nem para, como eu digo, não é nem um país para profissionais, é um país para super-heróis. Mas é um país que vale muito a pena. É um momento, a gente sempre vai ter problemas políticos, a gente sempre vai ter desafios políticos, vamos dizer assim, que acomodam parte da população, não acomodam outros, mas a vida é uma vida muito boa. O Brasil é um bom país para se viver. Apesar de tudo, é um país que eu decidi voltar. Eu recebi uma proposta para ficar, 2 propostas, uma oficial e uma sondada para ficar nos Estados Unidos quando eu terminei o meu programa, para ficar pela Johnson nos Estados Unidos. E eu resolvi voltar. E não me arrependo, faria tudo de novo. O país o Brasil é um grande país, precisa dos seus cuidados, é um país adolescente, né? Não é um país como uma Inglaterra, como uma Itália, que é um país maduro e tal. Temos que cuidar bem da terra que a gente está, né? Então, o Brasil é um bom país e eu peço que vocês acreditem. Tem bons frutos virão se a gente plantar bem. E para o público em geral, qual que é a tua mensagem? Eu acho esse momento atual, olhando esse momento atual, a gente está no meio de guerras que não terminam nunca, cada vez mais. Um Brasil de mudanças, não é? Como é que você... Qual é a mensagem que você deixa para o público em geral? Rafa, é assim, eu vejo um momento de muita tensão, né? Especificamente. Já existem as tensões normais, né, do dia a dia. Aí você tem uma guerra da Ucrânia, você tem uma guerra contra o Hamas, né, Israel. Você tem uma coisa que machuca muito, uma coisa que é um momento de muita reflexão. Quando você vê estratégias que usam as pessoas como parte dessa mídia toda de jogar um contra os outros e a gente não conseguir entender o que é verdade e o que não é verdade, né? O que nós estamos sendo manipulados e o que nós não estamos sendo manipulados. Então, acho que é muita calma, tentar entender e interpretar bem o que a gente está vendo. Eu sempre digo que todo fato tem 3 verdades, né? A verdade tua, que é a tua percepção, a verdade minha, que é a minha percepção, e o fato em si, que é a realidade do que realmente está acontecendo. Então, entre guerras, entre situações econômicas, sempre tem um porquê que você tem que ter empatia, olhar o outro lado e tentar entender o que está acontecendo. Mas sempre mantendo, logicamente, acreditando no universo, acreditando em Deus e, logicamente, indo para frente e não desistir. Pessoal, muito obrigado, Ana Paula. Obrigado por estar aqui em mais essa jornada, junto com o Alberto Ferreira. Agradeço demais. Gigante. Eu que agradeço. Gigantes são vocês. Parabéns pela iniciativa. A tua generosidade Obrigada. De compartilhar conosco, não é? Com o nosso público, com Sem Maquiagem, com a Ana Paula, comigo, tanta experiência de vida. E tomara que a gente possa recomeçar esse papo em outra oportunidade, já falando mais desse novo teu negócio. Muito obrigado, gente. Pessoal, então, até o próximo Sem Maquiagem, feito para você. Sem entrelinhas, direto ao ponto.